Hoje é quarta-feira, é dia de Flu, é dia de G6, já estou profetizando logo aqui, porque assim será, se Deus quiser, se o Fluminense bater o Ceará logo mais no Maracanã às 7 da noite, o Flu entrará para o grupo dos 6 primeiros colocados do Brasileirão, finalmente chegando a 30 jogos na competição. Um passo para um dos objetivos nesta reta final de temporada, que é voltar à Libertadores e também ganhar a Copa do Brasil. É claro que se ganhar a Copa do Brasil, automaticamente os dois objetivos estarão garantidos. Mas como a gente não tem como prever o que acontece no futebol, a gente não tem como prever a forma como as coisas acontecem no futebol, então o melhor, logo, claro, evidentemente, é fazer o dever de casa, é garantir essa vaga, esse retorno à Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, e aí, lá em dezembro, a gente briga pela Copa do Brasil. Hoje é Fluminense e Ceará com novidades no time do Zubeldia, um adversário que está tentando se afastar da zona do rebaixamento, que também deve ter mudanças, e a partir de agora eu vou contar essa história para vocês aqui no canal do Lessa. Bora de pré-jogo. Bom, primeiro observando o histórico aqui do confronto, o Fluminense não enfrenta o Ceará desde 2022, porque o Ceará estava na Série B do Campeonato Brasileiro. O retrospecto recente é até positivo, né? Os últimos 12 jogos são 3 vitórias, são 5 vitórias, com 4 empates e apenas 3 derrotas. O último jogo no Maracanã, porque o último jogo foi no Castelão, mas o último confronto entre as equipes aconteceu lá em 2022, com aquele time do Fernando Diniz, que jogava por música. O Fluminense fez um grande campeonato brasileiro lá em 2022, e aquele jogo, eu tenho certeza que você vai se recordar. Maracanã lotado, uma data muito especial, um momento muito especial, a despedida do ídolo Fred, que já tinha tido um jogo muito emocionante contra o Corinthians. Contra o Ceará foi... É porque a despedida mesmo estava marcada, né, contra o Ceará. Mas o momento mais emocionante talvez tenha sido contra o Corinthians. E aí, nesse jogo, teve gol dele, teve gol de Germancano, todo mundo comemorando e homenageando o Fred. Esse aí, com certeza, vale a pena relembrar. É, sem dúvida, um dos momentos mais marcantes, mais emocionantes do Fluminense nos últimos tempos. Eu falo que eu falo do jogo contra o Corinthians, porque o Fred faz o gol, e eu tô ali, ainda trabalhava na Rádio Globo, então estava na beira do campo, persegui, corri atrás do Fred ali o tempo inteiro durante aquela comemoração. Foi realmente foi uma noite inesquecível, que eu vou levar para mim para sempre. E aí depois teve o jogo contra o Ceará, com os gols sendo feitos e Fred sendo homenageado. Então realmente foi uma grande noite. Eu espero que seja novamente hoje no Maracanã, que o Fluminense possa repetir algo parecido. E tem algumas coisas que, inclusive o recorte recente já do trabalho do Zubeldia, que aumenta a nossa confiança. Porque o Fluminense disputou até agora 4 jogos sob o comando do Zubeldia no Campeonato Brasileiro, e simplesmente não perdeu nenhum. Botafogo 2-0 Fluminense, 3-0 no Atlético Mineiro, 1-0 no Juventude e 1-0 no Internacional. Ou seja, venceu todos, fazendo 7 gols e não levando nenhum. Esse desempenho no Maracanã levou o Fluminense, nesse recorte, evidentemente, a melhor campanha como mandante desde que o Zubeldia chegou. Está ali junto com o Vasco, acho que é Vasco, Bahia e Grêmio, que também venceram seus jogos, mas o Fluminense não levou nenhum. Então, é um recorte interessante. Tomara que isso possa permanecer até o final do campeonato, porque se isso acontecer é porque o Fluminense realmente estará muito perto ali da sua vaga novamente na Copa Libertadores. Hoje é mais um daqueles jogos que não dá para a gente... isso já aconteceu em outros momentos, a gente já se decepcionou em outros momentos. Quando a gente fala de jogo inegociável, de resultado inegociável, de 3 pontos inegociáveis, né? Não dá para negociar com o Ceará, porque depois disso vai vir aquela sequência que foi uma sequência arrasadora, negativamente falando, pós-Copa do Mundo,
que são os jogos contra os times que estão hoje na parte de cima da tabela em sequência. Mirassol, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras. Então não tem como perder, não pode perder ponto para o Ceará em casa, até porque é uma grande oportunidade, uma chance desse elenco, desse grupo, aos poucos ir ganhando a confiança do torcedor 2 meses do fim de 2025. Vencer o Ceará, evidentemente que não garante nada, mas é um jogo em casa. Você já vence mais uma. E aí, quem sabe, pode ser o momento de embalar, de pegar uma sequência. O Ceará no Castelão não vai ser fácil. Óbvio que não vão ser jogos fáceis. Não tem jogo fácil para começar. Lá, menos ainda. Mas é uma equipe, é um jogo acessível. É um jogo que a gente olha para a tabela e a gente espera o quê? 3 pontos. Seu objetivo é realmente terminar o campeonato entre os 6 primeiros, entre os 5 primeiros. E hoje, apesar de todos os problemas, das oscilações, esse é o campeonato do Fluminense. É o momento de decisão. Esses jogos contra o Ceará, a sequência que vem, eu até falei ontem no jornada, brinquei que aquela sequência contra os líderes não tem como ser pior, né? O Fluminense perdeu todos. Não tem como ser pior do que aquilo. Então, a gente tem que acreditar que vai ser melhor. E eu acho que essa sequência agora, ela vai realmente definir para onde o Fluminense vai nessa reta final de campeonato. Se vai chegar com tudo para se manter no G6, ou se vai tropeçar e vai sofrer, se arrastar até o fim, brigando ali para quem sabe, se não conseguir um G6, pegar um G7, um G8, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer também nas outras competições. Mas hoje realmente é um jogo muito importante para aquilo que a gente acredita que são as possibilidades do Fluminense dentro do Campeonato Brasileiro. A gente vai para a provável escalação de hoje, do Técnicos Biologia, sempre na parceria aqui da KTO, como vocês estão acostumados. E olha, por que eu venho falando sempre da chance extra? No final de semana, eu fiz uma entrada aqui que deu odd 11. E faltou apenas um golzinho do Vitória contra o Corinthians para que ela bater. E não bateu. E acontece. Mas eu estava na chance extra da KTO. O que aconteceu agora, eu vou poder fazer uma outra no mesmo valor, que foi R$10, né, que eu coloquei naquela combinada. Eu vou ter R$10 novamente para fazer uma nova combinada e aí, quem sabe, poder recuperar. E se não recuperar, tá tudo bem. Tive 2 chances, coloquei R$10 ali. E se perder, tá tudo certo. Sempre com responsabilidade. Aquela grana que não vai te fazer falta. É pra gente brincar e secar o rival, inclusive. O Racing hoje, se Deus quiser, vai ganhar o jogo. Então vou fazer essa combinada aqui com vitória do Racing. É fé mesmo. Vitória do Fluminense seria uma quarta-feira perfeita. Vitória do Fluminense com... Aí vamos lá. O Ceará não pode fazer gol. E o Fluminense não levou gol até agora. No Maracanã com o Zubeldia. Temos um dado aí a favor. E o John Kennedy tem que chutar uma vez. Chutes a gol. Um John Kennedy. Isso aí, da odd, como vocês podem ver, mais de 12. Isso pode me retornar 113. Selecionando ali, aposta grátis, R$10, justamente porque eu estava na chance extra quando eu perdi a última, tá? Então vai lá. Essa é a dica. Estou copiando aqui o que o Fio fez ontem no Jornada. É uma dica para vocês, mas evidentemente você pode entrar lá e fazer a sua combinada para logo mais. Vamos para a escalação do Fluminense, que deve ter o retorno, naturalmente, de Martinelli. Freitas, que estava suspenso, Martinelli foi poupado. Se o Zubeldia não resolver poupar ninguém, por controle de carga, por desgaste, a gente deve ter aquele time que hoje eu acho que é o time ideal do Fluminense, nesse momento. Com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta, Canóbio, Serna e John Kennedy. Ainda há uma dúvida, talvez na cabeça do Zubeldia, talvez ela ainda exista. Na minha cabeça, não. Entre John Kennedy e Germancano. Né? O John Kennedy, mais uma vez, fez um bom jogo contra o Internacional e não tem, na minha opinião, motivos para deixar o time neste momento. Foi o que eu falei, centroavante tem que ter sequência. Centroavante tem que ter confiança. E ganha confiança jogando, e ganha confiança fazendo gol, torcer para esse gol sair hoje com bola rolando, para que ele possa realmente embalar, o cara pegar ritmo. Não adianta coloca como titular um jogo, aí depois volta para o banco, aí depois titular de novo. Centroavante é uma posição muito especial no futebol e atacante tem muito disso, né? Para mim. Vale para todos? Vale. Mas pro cara que faz gol, pro cara que resolve jogo,
Ele tem que estar confiante, ele tem que estar com ritmo e ele tem que se sentir bem em campo. Então, por isso, o momento, para mim, segue sendo John Kennedy, tem que ser titular. Acho que não deve muito haver debate sobre isso. A questão mesmo é se o Zubeldia vai tirar alguém por questões físicas. Caso contrário, hoje o Fluminense tem aquilo que pode oferecer de melhor. Tem um trio de meio de campo que, quando está bem, faz o time jogar. O time do Zubeldia, desde que o Zubeldia chegou, se a gente somar os gols dos meias, ontem até a gente fez essa conta no Jornada, tem mais gols que os atacantes. Então, é um time que, justamente por não ter um artilheiro em grande fase, apesar do Cano ter mais de 20 gols no ano, é um time que tem uma distribuição vasta de gols ali, com o Samuel fazendo 2 gols, artilheiro do Zubeldia, com o Valtemir Hércules está fazendo gol, o Acosta está fazendo gol, o Thiago Silva faz gol, porque a gente tem atacantes, e no caso, hoje, principalmente, atacantes que resolvem poucos jogos, que fazem poucos gols. Então depende muito dos outros para que o Fluminense possa ganhar. E além de gol, para o time funcionar, precisa muito de Hércules e Martinelli. E do Acosta, consequentemente. Porque eles são a engrenagem. Eles fazem o time girar. Eles fazem o time rodar. Quando eles estão mal, sente muito. E aí você depende de outros decidirem. E os outros não estão decidindo. Então esses dois hoje, mais uma vez, vão ser importantíssimos para chegar com mais gente no ataque, chegar com mais peso no ataque. O Ceará é um time que não deve se abrir muito no Maracanã. O Léo Condé sempre segurou nos laterais para deixar a frente da área bem protegida. Aposta no jogo de transição, de velocidade, com os pontas. Hoje não deve ser muito diferente disso. Então o Fluminense, resta saber, vai ter aquela postura que teve contra o Vasco, contra o Inter, de atacar desde de cara, de fazer 5, 10, 15 minutos fortes? Se sim, beleza, ótimo. Tem que fazer a pressão, quem sabe fazer o gol. Caprichar na finalização, porque tá faltando isso também, qualidade para definir. Mas agora, equilíbrio acima de qualquer coisa. Não adianta você fazer 10, 15 minutos intensos, depois relaxar, leva um gol e se desestabiliza. O Thiago Silva falou isso antes do jogo contra o Inter. Falou muito sobre esse aspecto. E o Fluminense poderia, fazendo um jogo muito melhor que o Internacional, ter levado aquele gol no contra-ataque. E se leva, o que seria daquele jogo? Imaginem. Então não pode se desmontar, não pode se desesperar, mesmo que aconteça de o adversário fazer o gol. Porque faz parte, é colocar a cabeça no chão, é continuar trabalhando e continuar agredindo, tendo postura, né? Tirando o adversário da zona de conforto o tempo inteiro. Esse time já mostrou que sabe fazer isso. Tem força, tem jogadores com essa capacidade. Então, sim, é bom pressionar de cara, subir a marcação, tentar roubar a bola lá na frente, criar o máximo de chances possível, mas também é muito importante equilíbrio caso as coisas não aconteçam da forma como se espera. Futebol é isso. O adversário está pronto ali para te castigar se você der um mole. Então é fazer tudo isso e, claro, tentar evitar as transições em velocidade do Ceará, que talvez o ponto principal dessa equipe do Léo Condé. Bora ver rapidinho o que disse o goleiro Fábio, a Flu TV, falou sobre essa questão da torcida, do apoio ao time nesse momento da temporada. Olha aí o que ele disse rapidinho, essa lenda do futebol que vem quebrando recorde atrás de recorde. É uma satisfação, né, e ao mesmo tempo gratidão, porque sabemos que cada marca alcançada tem uma história, né, e se dedica muito ao esforço para chegar nessa marca, né, e o dia a dia que a gente fica aqui nos treinamentos junto com todos, né, então essa dedicação para que chegue os jogos, né, e a gente possa fazer o que é necessário para ajudar a equipe a conquistar os resultados e vai batendo esses jogos, vai alcançando outras metas, então aliada a muito esforço, muita dedicação, fé para que a gente possa enxergar antes mesmo de acontecer, né, as vitórias, os jogos e o objetivo final que são as conquistas. Então, ao longo desses 250 jogos é uma longa caminhada de suor, de dedicação, de muita oração e jogos aí marcantes aí para que fique na história da torcida tricolor. A superação de querer sempre aprender, né, e se dedicar mais ainda, né. É isso que me move, né, a saúde que eu tenho para poder vir treinar, me dedicar, passar por todas as adversidades, dor muscular, quando tem, treinamento, calor, então isso daí motiva para que você possa se preparar
e no final entrar em campo para fazer o melhor para o Fluminense, para dedicar ao máximo aí a oportunidade de vestir a camisa, de alcançar números importantes e cada vez mais buscar as vitórias, que é isso que é importante para o nosso torcedor. O torcedor é prioridade, né? Sempre, né? O clube move porque tem uma torcida apaixonada, que ama o clube, que passa de geração em geração. Então essa força é o maior patrimônio, né? Não é xerém, não são os jogadores que estão aqui, é o torcedor que tem que cada vez mais estar junto com a equipe, porque ele que move, ele que é o centro da camisa tricolor, é ele que tem a história de geração em geração. Então nós precisamos cada vez mais do nosso torcedor, junto do Maracanã, onde a gente tem uma história vitoriosa, para que a gente possa alcançar esses 3 pontos que vão ser super importantes. Bom, agora eu vou chamar meu amigo Klaus Katunga, do canal Bora Pro Racha Vozão, que chega com as informações do Ceará, ele que sabe tudo do Ceará, acompanha tudo do Vozão de perto e vai trazer detalhes para a gente dessa preparação, de como chega o Ceará, enfim, desfalques, jogadores que estão voltando, alguns conhecidos, alguns velhos conhecidos. Bora ver o que ele disse. Fala, Vitor, aqui é Klaus Katunga do canal Bora Pro Racha, e o Ceará embarcou agora há pouco para o Rio, já deve estar chegando por aí, e leva consigo alguns desfalques bem importantes e alguns retornos também importantes. A ausência do Marcos Vitor e do Dieguinho, ambos titulares e destaques da equipe, seguem ainda de fora, né? Os dois jogadores se encontram lesionados. A expectativa é de que no jogo contra o próprio Fluminense no Castelão, os dois possam estar à disposição do Léo Condé. Por outro lado, o Ceará deve ter o retorno do Lourenço e também do Pedro Henrique. Ambos estavam suspensos da última partida, na derrota para o Atlético Mineiro, mas já estão de volta e à disposição do Léo Condé. A ideia de jogo do Léo Condé ainda é um mistério, até porque o Ceará no último jogo jogou com o Vina, que tem uma característica bem diferente do Lourenço. O Lourenço é um jogador que também é meia, mas um meia de mais poder de marcação. Então a gente não sabe ainda se o Condé vai preferir manter o Vina, que mesmo na derrota foi muito bem, ou se vai retornar com o Lourenço. Na minha opinião, acho que ele volta com o Lourenço, faz um primeiro meio de campo mais forte, e aí sim, depois o Vina pode entrar na partida no decorrer do jogo, assim como o Pedro Henrique, que também é um jogador bem importante do Ceará. Então o Ceará deve formar com Bruno Ferreira, Fabiano, Marlon, William Machado e Matheus Bahia. Na volância, a gente deve ter o Richardson, Zanocelo e o Lourenço. E no ataque, Galeano, o Fernandinho e o Pedro Raul. Essa deve ser a equipe do Ceará para o jogo de hoje, tá bom? Fica aí um registro e um abraço para todos os amigos do Rio de Janeiro. Seja um grande jogo, que vocês também possam chegar por aqui na terrinha para acompanhar o Fluminense quando vir jogar aqui com o Ceará também nesta semana, no próximo domingo, tá bom? Um abraço a todos aí, valeu! Bom, vamos ver o que o Léo Condé vai preparar. Acho também que ele vai... Tô nessa linha aí, viu, Klaus? Tô contigo. Acho que ele vai vir com o meio de campo mais reforçado. Acho que ele vai vir com, né, tentando se resguardar um pouco mais. E talvez o Vina apareça somente no segundo tempo. E aí, esse é um dos velhos conhecidos, né? Vina. Paulo Baia tá no banco de reservas. Ele vem entrando constantemente, hein? Paulo Baia pode pintar hoje no Maracanã também, vestindo a camisa do Ceará. Lucas Mugner, jogador também que a gente já conhece por aqui, de jogar no rival. Enfim, tem algumas figurinhas carimbadas, como o Fernando Miguel no banco de reservas, mas é desse jeito que o Ceará vai enfrentar o Fluminense. Como disse o Klaus, apostando muito, claro, Pedro Raul, que é o cara de referência, é o centroavante, é o cara do gol no Ceará, mas apostando muito nessa transição, uma marcação forte no meio de campo, tentando tirar espaços do Fluminense, não deixando os volantes jogar, não deixando jogarem, não deixando o Acosta jogar, dificultando o jogo do Flu e apostando na velocidade desses pontas para tentar agredir e fazer gol no contra-ataque. Eu acho que o cenário é bem esse. Acho difícil que a gente veja de cara uma postura diferente logo mais no Maracanã. Pelo menos é nisso que eu acredito. Um jogo que está sendo marcado também, acabei não falando no início do vídeo, né, por toda essa situação de ontem no Rio de Janeiro, a mega operação que gerou muitos transtornos, vários transtornos na cidade inteira. Então o jogo ficou ameaçado, mas até o Ceará lançou uma nota oficial ontem afirmando que a partida estava mantida. Em nenhum momento teve um movimento de Fluminense, da CBF e também do Ceará
de adiamento, de alguma atitude para tentar adiar a partida devido a tudo isso. Então, tomara, se Deus quiser, hoje que seja um dia minimamente de paz, um dia minimamente próximo ali da paz, chega a ser piada, né? Mas um dia um pouco mais próximo da normalidade, para que os torcedores possam se sentir seguros de irem ao Maracanã, de irem e voltarem para suas casas com tranquilidade. Não dá para saber como vai ser a quarta-feira, ao longo do dia. Eu também volto para o Rio hoje, vou ter que passar por todos esses caminhos aí, mas se Deus quiser, hoje vai ser um dia mais calmo, vai estar todo mundo, na medida do possível, mais tranquilo, se sentir à vontade para sair de casa, e a gente vai se ver no Maracanã. O público a expectativa de público já era pequena, até ontem mais ou menos ali 9, 10 mil ingressos vendidos, mais uma vez um público baixo, e creio que isso também fará algumas pessoas talvez a desistirem, outras não. Muita gente resolveu ir em cima da hora, como foi contra o Internacional. Vamos ver o que vai acontecer logo mais lá no Maraca. Arbitragem, para a gente fechar aqui o nosso pré-jogo, apita a partida Flávio Rodrigues de Souza, trio de São Paulo, auxiliado pelo Daniel Paulo Zioli, e pelo Evandro Melo de Lima. O VAR vai ser o Rodrigo D'Alonso Ferreira. O Flávio, eu realmente, é um árbitro que eu absolutamente não gosto, aliás, não gosto quase nenhum, e é isso. Eu acho que esse ano diz muito sobre a arbitragem do futebol brasileiro, mas ele, além de tudo, além de ser muito limitado, fraco, ele é insuportável, ele é arrogante, ele bate boca, gosta de crescer para cima do jogador, para cima do treinador, adora aparecer, o seu Flávio Rodrigues de Souza, adora, né? E não apitou o jogo do Fluminense esse ano ainda. Vai ser o primeiro, mas ano passado o último jogo dele foi aquele contra o Vitória no Barradão, que ele deu aquele pênalti do Lima. Acho que vocês vão se lembrar. Esse foi o último. Também tinha apitado uma derrota contra o Juventude no Jacone antes. O retrospecto dele, 22 jogos, 8 vitórias, 5 empates e 9 derrotas do Fluminense. É o retrospecto do Flávio. Um árbitro que todo mundo já conhece, é outra figurinha carimbada, e provavelmente uma chance relativamente alta da gente passar raiva no Maracanã. Tomara que o Fluminense faça um jogo seguro, que possa construir a sua vitória sem ter que depender de qualquer decisão da arbitragem. Essa é a minha esperança para esse confronto. Tá? A bola rola às 7 da noite, transmissão do Premier e, claro, nós do Jornada, ao vivo, direto do Maracanã, às 5 da tarde, equipe completa para mais uma cobertura. Deixa o áudio com a gente. Assista lá o jogo, mas deixa o áudio da transmissão conosco, de quem realmente entende de Fluminense, transmissão para você, torcedor tricolor. Nos vemos mais tarde. Um abraço, galera. Tamo junto.